Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 27 de março de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva. Para hoje, vamos estar iniciando nosso domingo de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos na qualificação da Copa do Mundo da CONCACAF. O jogo do Canadá versus Jamaica com início às 17h05, já que o Canadá perdeu o primeiro jogo, o último jogo diante da equipe da Costa Rica, com a menos perdeu de 1-0, mas na classificação continua na liderança em 12 jogos disputados com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 19 gols marcados, 6 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Enfrenta a Jamaica, que vem na sétima colocação em 12 jogos disputados, com uma vitória, 5 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 17 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 menos que 5 cartões. O Canadá, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a marcar. A Jamaica vem a 7 jogos sem vitória, 7 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu ambos marcas, em 7 de 8 menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. Bom, último confronto 0-0, jogo duríssimo para essa partida. Vamos estar optando por uma vitória da equipe canadense ao intervalo. Probabilidade 3-0 casa. Estados Unidos versus Panamá, com início às 20 horas. Os Estados Unidos vem na segunda colocação, atualmente em 12 jogos disputados com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 7 gols sofridos, 22 pontos conquistados, enfrenta a equipe do Panamá, que vem na quinta colocação com os mesmos 12 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 15 gols marcados, 14 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Você vê que é muito parelha, tecnicamente, Panamá e Estados Unidos, porque uma vitória a mais que a equipe do Panamá e a equipe dos Estados Unidos tem. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. A equipe dos Estados Unidos foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais para ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. Os Estados Unidos em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. O Panamá sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 ambas as equipes marcam. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Panamá. Para essa partida, acho um jogo muito equilibrado tecnicamente, mas que os Estados Unidos é o favorito a vencer essa partida. Então vamos com casa vence. Probabilidade 2-0 casa. Espanha La Liga 2, Almeria versus Girona, com início às 16 horas. Na classificação, a Almeria vem na segunda colocação e 32 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 51 gols marcados, 28 gols sofridos. Já a equipe do Girona vem com 32 jogos disputados, na quinta colocação, 52 pontos conquistados, 49 gols marcados, 35 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Almeria vem na segunda colocação, em 16 jogos disputados com 11 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, muito parelha com o Valladolid. Real Valladolid vem com o mesmo número de vitória, empate e derrota em casa, 30 gols marcados, 13 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Já atuando como visitante, o Girona é o sétimo colocado em 15 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados, 20 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes, em 7 de 9 menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe da Almeria, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões, e o Girona vem de 3 vitórias, 4 jogos sofrendo gol. Nos últimos 6 jogos, sofreu gol. Nos últimos 4 jogos vem sem derrotas. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 6 ambos marcam. Em 5 de 7 primeiro a marcar. Em 7 de 9 menos que 5 cartões. Nos últimos 5 menos que 11 escanteio. Último confronto de Almeria. Vamos estar optando pelo casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa, caso o Almeria vença após assumir a liderança com o tropeço do Eibar. Continuando.
Vamos para o Campeonato Carioca, Fluminense versus Botafogo, início às 16 horas. Os últimos confrontos entre eles, em 7 de 8, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Fluminense vem de 4 vitórias para o Botafogo, nos últimos 10 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar nesse confronto. O Botafogo sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Fluminense, em 5 dos últimos 7, saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteios. O Botafogo, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 de 10, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, mais que 10,5 escanteio. Último confronto 1 a 0. Para essa partida, vamos estar optando pelo empate ao intervalo. O jogo para menos de 3,5, probabilidade 1 a 0 jogo. Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro versus Caldense. Lembrando que o Fluminense venceu o primeiro jogo fora de casa pelo placar de 1 a 0. Esse jogo tem início às 18 horas. Ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 confrontos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7, mais que 4,5 cartões. O Atlético Mineiro, em 8 dos últimos 9 jogos, foi a primeira equipe a marcar nesse confronto e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Caldense sofreu gol nos últimos 9 jogos. E, em duelos individuais, ambas as equipes, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. O Atlético Mineiro vem de 8 vitórias em duelos individuais, há 3 jogos sem sofrer gol. Em 7 de 8, foi a primeira equipe a marcar. E a equipe da Caldense vem de 3 derrotas, há 3 jogos sem marcar, 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Último confronto, 2 a 0 Galo. Para essa partida vamos estar optando pela vitória do Galo ao intervalo, probabilidade 3 a 0 casa. Vamos agora para o Campeonato Paulista, um clássico entre São Paulo e Corinthians, com início às 16 horas. A equipe São Paulina e Corinthians, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em 6 de 8, menos que 5 cartões. São Paulo vem a 4 jogos sem derrotas nesse clássico e a 3 jogos sem sofrer gols. O último confronto deu São Paulo, foi 1 a 0. Em duelos individuais, o São Paulo vem de 4 vitórias. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 também o Corinthians saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu São Paulo. Para essa partida vamos estar optando pelo jogo de menos de 2,5 gols. O empate ao intervalo. Probabilidade 1 a 1 jogo. Copa do Nordeste, Sport Recife versus CRB, com início às 16h30. A equipe do Sport e o CRB, em 5 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sport sofreu gol nos últimos 3 jogos. O CRB vem a 3 jogos sem derrotas. O Sport, em duelos individuais, vem de 4 vitórias consecutivas, há 6 jogos sem derrotas, há 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 dos últimos 6, saiu menos que 5 cartões. E o CRB, há 3 jogos sem marcar gols e há 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto, 1 a 0 CRB em casa. Lembrando que o Sport passou nas penalidades depois de segurar a equipe do CSA. E a equipe do CRB também passou no empate depois de segurar o Ceará. O Sport pegou 3 pênaltis com o Maílson e o CRB também pegou 3 pênaltis com o goleiro Diogo Silva. É um grande jogo essa partida, em minha opinião. Vamos estar optando pelo empate ao intervalo. E a probabilidade 1 a 1 jogo. Acredito novamente numa disputa de pênalti nessa partida. Continuando, vamos para o nosso último prognóstico, que é do Campeonato Paranaense, entre Coritiba versus Atlético Paranaense, com início às 16 horas. Primeiro jogo deu Coritiba. Nos últimos confrontos, em 6 de 8, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Coritiba vem de 5 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Atlético Paranaense sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol e ambas as equipes marcam. Último confronto, 2 a 1 Coritiba. Para essa partida vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1 a 1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Se chegou até esse momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilha ao máximo que vocês puderem. Partiu o bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para este domingão. Vai ser uma tripla muito bem elaborada. Vamos acreditar na vitória dos Estados Unidos pela CONCACAF. Estados Unidos versus Panamá, casa vence. Canadá versus Jamaica, casa vence. E pela Espanha, La Liga 2, Almeria ou empate. Uma odd de 2,51. Fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 251. Então,
essa é a tripla green para a tropa Clash Bet. Partiu, tropa!